Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos conversar com Paulo Alvarenga, presidente da operação da América do Sul da ThyssenKrupp, grupo industrial alemão presente em 47 países. Vamos conversar também com José Roberto Ferraz, CEO do Grupo Elfa, uma das empresas líderes no Brasil na distribuição de medicamentos e materiais hospitalares. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business que começa em instantes. Copa Energia apresenta a energia do brasileiro. O que move o Brasil nem sempre aparece. Não tá no feed, não vira trend, mas tá aqui. É uma feijoada que dá sabor numa quarta-feira, o baião de dois que aquece uma terça, né? E a muqueca pra dar um gás na segunda e garantir a energia da semana. E a Copa Energia tá há 70 anos levando energia até você, que é a verdadeira energia desse país. Copa Energia, a energia do brasileiro há 70 anos. Criticar é entender o mundo. Criticar é questionar o que vemos. É olhar para os fatos e perguntar o que isso realmente significa. No Visão Crítica, o questionamento é a chave. Vamos ouvir especialistas e quem vive isso na prática. Cada dia um tema e uma chance de compreender os fatos do Brasil e do mundo. Visão Crítica comigo, professor Marco Antônio Villa, de terça a quinta, às 10 da noite, aqui na Jovem Pan News. Ele é engenheiro e preside a operação da América do Sul da ThyssenKrupp desde 2017. A gente está falando do grupo industrial alemão que tem 98 mil funcionários, está em 47 países e atua desde o segmento automotivo até a defesa naval. Nós vamos conversar com Paulo Alvarenga. Paulo, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. É curioso ver casos como a sua companhia, que você preside, porque ela tem 200 anos de vida, e não só 200 anos de vida, mas ela tem uma relação muito próxima há muitas décadas com o Brasil. Inclusive, instalou a primeira fábrica fora da Alemanha no país. O que não mudou no Brasil nas últimas décadas e segue atrativo? Bruno, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar conversando com você aqui, com toda a sua audiência. Um prazer grande, uma honra grande. A história da ThyssenKrupp com o Brasil realmente ela é bastante longa, como você mencionou. Na verdade, a primeira história nossa, a primeira relação, começa em 1837, ainda na época do Império. Foi inclusive a primeira exportação do grupo. E foi justamente para o Brasil, como você mencionou, a primeira fábrica também fora da Alemanha foi no Brasil. Em 1837, nós exportamos 2 rolos para cunhar moedas. Uau! Para o Império. Depois disso, mais tarde, Dom Pedro II acabou também conhecendo o seu Krupp, foi para a Alemanha conhecer o que estava ocorrendo lá, acompanhar a época da plena Revolução Industrial, né? Foi conhecer o que estava acontecendo porque ele entendia que aquilo era importante, o Brasil acompanhar aquele momento. Então ele teve algumas vezes lá, se hospedou na casa do seu Krupp para poder discutir mais sobre a industrialização e trazer ideias para o Brasil. Além dessa relação com o Brasil, o que eu acho curioso no caso de vocês é que a empresa passou por muitas mudanças de negócios ao longo desse extenso período, porque começou pensando em ferrovia no Brasil, depois foi para o setor automotivo. Aliás, uma curiosidade, 9 de cada 10 veículos fabricados no Brasil tem um componente de vocês. É muito representativo isso. Mas qual que é hoje o grande negócio de vocês? Bruno, a gente tem 3 áreas de atuação e eu diria que todas têm sua importância. A primeira área era automotiva, né? Então nós temos 6 plantas de fabricação de autopeças. Nós temos a área de defesa naval, que está crescendo muito nos últimos anos, uma área muito importante.
e nós temos uma área de plantas industriais, onde a gente tem tecnologias para descarbonização, que é um tema que está muito conectado com a estratégia da empresa. Mas dessas 3 áreas, tem alguma que é o maior negócio hoje? Não estou falando de aposta, não, de negócio. Estou falando de negócio mesmo, de faturamento, de rentabilidade. A grosso modo, 40% do faturamento está na área automotiva, 40% na área de defesa e 20% na área de tecnologias para descarbonização. Defesa, esse é o assunto que eu acho que a nossa audiência vai se interessar. As 3 áreas de negócio são extremamente interessantes. Mas quando ele fala de defesa, é um projeto diretamente ligado com a Marinha do Brasil. A Marinha do Brasil vai modernizar a frota naval. É a primeira vez que 3 fragatas são construídas ao mesmo tempo em território brasileiro. Tem uma expectativa aí audaciosa de geração de emprego, 23 mil, 2 mil diretos, 6 mil indiretos e 15 mil induzidos. O papel de vocês nesse projeto muito audacioso é qual? É construir esses navios? É modernizar mesmo a frota? Bruno, a gente assinou o contrato com a Marinha para a construção de 4 fragatas, um consórcio de empresas, na verdade é uma empresa de propósito específico, e participam desse projeto a ThyssenKrupp, que é responsável pelo projeto e pela construção das fragatas, junto com a Embraer e a ATEC, que é uma empresa do grupo Embraer. E a Embraer e a ATEC, elas têm um papel de cuidar da parte eletrônica, a parte de controle da embarcação e um papel estratégico de receber a transferência de tecnologia que é feita a partir da Alemanha. Faz parte do nosso contrato fazer a transferência de tecnologia para que o Brasil possa deter uma tecnologia para poder fazer a sua própria defesa. E onde está sendo feito tudo isso? O nosso estaleiro fica em Itajaí, no estado de Santa Catarina. Tá. Deve ser extraordinário você acompanhar um processo desse, você brasileiro, você é de São Paulo. Sou de São Paulo. São Paulo. Você acompanhar esse processo de modernização, né? Dá muito orgulho, né? Eu acho que todo mundo que participa do projeto tem um senso de propósito, né? Porque nós estamos contribuindo, em última instância, para a proteção do Brasil. Tem um texto do Paulo, um texto que você escreveu recentemente, que você fala sobre defesa nacional. Você escreveu o seguinte: o Brasil é um país de dimensões continentais, com vastas riquezas naturais, uma economia significativa no cenário global e uma população diversa e crescente. Por outro lado, o cenário geopolítico global passa por momentos de crescente tensão e conflitos e o Brasil não exerce o protagonismo internacional que poderia. Eu acabo de ler o primeiro parágrafo desse texto escrito pelo Paulo. Por que o Brasil não cumpre esse protagonismo internacional que, nas suas palavras, deveria protagonizar? Exatamente isso. Na verdade, o Brasil, nas últimas décadas, deixou de investir na área de defesa. Eu acho que pode ter diversos motivos para isso, desde... certamente a questão orçamentária é uma limitação, mas eu acho que vai além disso. Eu acho que a gente faz 150 anos que o Brasil teve um último conflito armado, que foi a Guerra do Paraguai. Então eu acho que assim, a falta de uma ameaça tangível, visível, que seja perceptível por todos, passa uma sensação de que a gente não está vivendo ameaças, mas isso não é correto dizer isso. A gente tem nos últimos anos, inclusive, experimentado diversas ameaças, cito inclusive algumas que foram até tornadas públicas, né? Poucos anos atrás, nós tivemos um navio estrangeiro que estava fazendo sombreamento nos cabos, na conexão de fibra ótica do Brasil com a Europa. Ninguém sabe explicar como é que ele chegou ali, por que ele ficou ali fazendo o sombreamento, ele estava localizado, parado em cima. Então, assim, como é que você identifica e você faz uma dissuasão para que esse navio saia dali? Que tipo de risco está envolvido? A gente não sabe.
navios de pesca estrangeiros, eles entram no nosso território. Então, assim, o nosso território marítimo, ele é muito grande. A Marinha tem uma responsabilidade gigantesca de cobrir, a gente inclusive chama de Amazônia Azul, né? Porque se você pegar toda a área, território marítimo, território do mar, que a gente tem que defender, ele é maior do que a Amazônia, né? Então a gente chama esse território de Amazônia Azul. Então é uma tarefa muito difícil, né? E você precisa estar equipado para poder fazer isso. E, em última instância, tem sempre uma discussão do que é uma prioridade ou outra, e eu digo que a defesa ela é fundamental para garantir a soberania. Se você não puder proteger o seu território, então você não tem uma nação. E sem nação, não adianta a gente discutir educação, saúde, segurança, porque você não tem nação. Então, garantir o território nacional, as nossas riquezas, é uma premissa, né, para a existência da nação. Tanto que nesse texto, eu vou até complementar, eu não lembro exatamente se isso era o título. Eu até suponho que é o título. Você escreveu: Defesa Nacional é projeto de Estado, não de governo. Perfeito. E eu acho que esse é um tema que o Brasil precisa refletir. E isso vai além do tema da defesa, mas eu acho que o Brasil carece hoje de uma definição, de uma diferenciação de projeto de governo e projeto de Estado. Agora, se você falar da frota naval brasileira, o panorama talvez não é dos melhores, pela sua resposta e pelo que você tem acompanhado de renovação e modernização, até porque você tem participado desse trabalho. É muito desafiador, a situação da Marinha é muito desafiadora, como eu disse, e outro motivo, né? A gente tem aumentado os ativos no mar. Veja, por exemplo, o pré-sal. Então você tem que, e olha, não é só o pré-sal, mais de 95% do comércio exercido pelo Brasil internacional é pelas águas. Então, se você não puder proteger as suas rotas de comércio, o Brasil não tem comércio exterior. 95% de todo o petróleo que o Brasil trata passa pelas águas. Então, se a gente não proteger as águas, a gente não tem energia. 80% do gás natural que é consumido no Brasil vem pelas águas. Então, se você não conseguir garantir segurança sobre o território marítimo, não tem nação e não tem energia. Paulo, você destacou um dos braços de negócios de vocês, projetos, porque vocês têm tecnologia quando o assunto é transição energética. E aí vem a minha pergunta agora: como o Brasil deve se comportar na COP30? Bruno, o Brasil tem uma oportunidade gigantesca de se apresentar ao mundo na COP30 como um grande contribuidor para a transição energética e como um grande fiador do futuro do planeta. O Brasil ele tem dentro da sua matriz energética hoje, tanto elétrica como não elétrica, uma parcela de participação de energias renováveis muito elevada. Dentre os países do G20, é o país que tem uma matriz energética mais limpa. Nossa matriz energética elétrica, nosso sistema elétrico, mais de 90%, nos últimos anos, mais de 90% da energia despachada, da energia consumida no país, ela é de origem renovável. Então, aí a gente está tratando das hidrelétricas, fonte solar, fonte eólica, fonte de biomassa. Quando você olha das nossas outras fontes, quando a gente olha os combustíveis, por exemplo, a gente tem o etanol. Então, a nossa matriz hoje completa, ela tem mais de 50% de uma parcela renovável, e quando a gente olha só a matriz elétrica, mais de 90%. Então, isso é uma grande alavanca para o Brasil. Não, é uma grande alavanca. Você está relatando aí dados poderosíssimos, mas tem um desafio que o país precisa seguir para conquistar e passar ao mundo essa mensagem de poderio mesmo nesse momento de transição energética. Por isso que eu fiz essa pergunta, para que não fique algo durante a COP30 ou antes da COP30, que talvez desavenças políticas possam ter, ou valores, né? Porque boa parte do que tem se falado até agora da COP30, uma parte pelo menos, é a questão dos valores abusivos de hotéis, residências. Por isso essa minha pergunta aí, porque é desafiador. É desafiador você passar uma imagem para o mundo de tudo isso que você está relatando.
Mas o Brasil está muito focado hoje. Assim, primeiro ponto é que a COP30 ela está tomando uma tônica de ser uma COP de implementação, né? Nós tivemos muitas COPs recentes onde se discutiram avanços, mecanismos de financiamento, mas o que a gente está sentindo falta hoje é de execução. Então, nós vivemos um momento geopolítico também menos favorável, vamos dizer assim, para ampliação de compromissos. Então, o foco do Brasil tem sido muito em promover a execução, aquilo que pode ser executado hoje. Não vamos esperar. E o Brasil pode contribuir muito, Bruno, porque a questão das fontes renováveis de energia, elas são para o Brasil um grande trunfo. Nós temos a descarbonização, por exemplo, da indústria e a descarbonização da área de transportes, seja transporte marítimo, ferroviário, aviões, de maneira geral, tem muitos setores que a gente chama de difícil descarbonização, né? Porque eles são feitos inerentemente através de processos ou de combustíveis relacionados à origem fóssil, né? E o fato do Brasil ter uma matriz energética muito limpa permite que o Brasil produza hidrogênio verde, que pode ser um substituto para essas operações, seja para a indústria, ele pode substituir outras fontes de origem fóssil, para siderurgia, por exemplo, ou para a produção de fertilizantes, ou na área de transportes, para produzir outros tipos de combustíveis sintéticos que podem substituir o combustível de origem fóssil.